Meu nome é Yara Celi, trabalhamos com língua portuguesa e hoje nós vamos ver a parte semântica. Ok, vamos lá. Quando se fala de semântica, a primeira coisa que nós temos que pensar é em significação de palavras. Esse sema significa sentido, 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 sentido. Então, trabalhar a semântica é trabalhar a significação das palavras dentro de contexto, dentro de contexto. Não adianta eu pegar uma palavra isolada e querer avaliá-la. Eu vou ter um sentido que é dicionarizado. A avaliação é feita sempre dentro de contexto. E a primeira coisa que nós temos que pensar em relação à semântica é em denotação e conotação. Se a palavra foi empregada no sentido real, literal, ou se ela foi empregada no sentido figurado. Então, primeiro eu tenho que verificar. A palavra foi empregada no sentido real? O sentido real é aquele primeiro sentido atribuído à palavra. Então, a palavra sozinha, ela tem um determinado sentido. Esse sentido é o sentido real, ok? Para exemplificar, como cheguei ao porto atrasada, quase não embarquei. A palavra-chave que nós vamos usar aqui é embarquei. Veja bem que embarquei, tá? É o verbo embarcar, está associado, remete-se a barco. Então, quando nós dizemos eu não embarquei, eu não entrei no barco, é o sentido real, é o sentido literal. É o primeiro sentido atribuído à palavra. Embarcar remete a barco. Embarcar remete a barco. Aqui embaixo, choveu muito. Quando eu digo choveu muito, eu vou pegar o verbo chover e vou pensar nele no seu sentido original. Então, quando eu penso em chover, eu penso em água. Eu penso em chuva, tá? E eu não preciso especificar. Quando eu digo choveu, eu penso caiu água, caiu chuva. Esse é o sentido real, que é a denotação. Denotação é o uso da palavra no sentido real. Essas mesmas palavras que nós destacamos aqui, elas podem ser usadas no sentido figurado. Quando elas estarão no sentido figurado? Quando elas saírem do sentido original, que é aquele primeiro sentido que nós atribuímos a ela. Por exemplo, embarcar sozinha, eu penso em entrar em um barco. Chover sozinho, eu penso em chuva, água. Agora, se dentro de contexto sair desse sentido original, nós já saímos da denotação e entramos na conotação. Vamos ver? Aqui, ó. O que é a conotação? Conotação já é a palavra empregada em sentido figurado. Qual é esse sentido figurado? Esse sentido figurado é um segundo sentido atribuído à palavra. Seria um segundo sentido. Saiu daquele primeiro sentido usual, ele já está no sentido figurado, tá? E aí nós vamos usar as mesmas palavras que usamos anteriormente. Eu vou usar o verbo embarquei e eu vou usar o verbo choveu. Só que analise dentro de contexto. Analise. Ainda há pouco nós vimos o seguinte, que eu cheguei atrasada, como eu cheguei atrasada, quase eu não embarquei. Embarquei lá remetia a entrar em um barco. Tá. Quando eu digo embarquei em um ônibus lotado, está no primeiro sentido? O primeiro sentido do verbo embarcar é entrar em um barco. Se eu embarquei em um ônibus lotado, ele está com sentido diferente do original. Diferente do original. Está com um sentido diferente do original, então automaticamente ele está no sentido figurado. Automaticamente ele está no sentido figurado. Só que isso, na verdade, pode acabar criando alguma confusão para as pessoas. Existem pessoas que confundem o sentido da palavra dentro de contexto com a situação. Não importa se a situação é real, porque essa situação é real. Embarcar em um ônibus lotado é uma situação real. Não é isso que a gente está avaliando. A gente está avaliando o emprego da palavra. Se a palavra foi usada no seu sentido primeiro, tá? Ou se a palavra está sendo usada com novas significações.
Nesse caso, a palavra está sendo usada com novo sentido. Sentido fora do original é um sentido figurado, ok? Essa aqui derruba muita gente, ó. Choveu granizo. Yara, choveu granizo é sentido real. Não, você está confundindo sentido com situação. A palavra-chave é a palavra choveu. Pense na palavra choveu no seu sentido original. O sentido original de choveu é chover, cair água, chuva. Nesse caso, é a ação de cair granizo. É outra coisa. Quando eu digo choveu granizo, eu estou usando isso aqui com sentido diferente do original. Se está com sentido diferente do original, está no sentido figurado. Uma observação, eu tenho uma figura de linguagem aqui que nós chamamos de catacrese. Na sua prova não vai cair o nome da figura de linguagem, mas é importante você saber distinguir sentido real de sentido figurado, tá? E aí o que eu tenho? Embarquei em um ônibus lotado, na verdade eu estou usando uma palavra no lugar de outra por falta de palavra específica. Embarcar remete a barco, mas eu não tenho uma palavra específica para entrar no ônibus lotado. Seria ônibusei. Não existe. Então, por falta de palavra específica, a gente pede emprestado uma outra e usa no sentido figurado, tá? No sentido real, você entrou em um ônibus lotado. Embarcar está no sentido figurado, ok? Chover granizo. Na verdade, a ação aqui é de cair granizo, que é o sentido real. Mas se eu fosse usar uma palavra específica para cair granizo, seria granizou. Não existe. Então, na falta de um nome específico, eu uso outro para substituir, mas eu uso outro emprestado. A isso nós chamamos de catacrese. Catacrese é aquele negócio de dente de alho, de olho da porta, aquele olho mágico, é negócio de orelha do livro. Literalmente, o livro não tem orelha. Eu estou usando o nome emprestado de outro, só no sentido figurado. É a mesma coisa aqui, ok? Mas fique de olho, como é que eu sei que a palavra está no sentido figurado? Porque ela está sendo usada fora do sentido original. A dica: o sentido original é o sentido da palavra sozinha. Por exemplo, sozinha, embarquei, remete a barco. Esse é o sentido original. Se não está remetendo a barco, está com sentido diferente, é conotação. Sozinha, choveu significa cair água, cair chuva. Dentro de contexto, não foi isso que caiu. Então, está no sentido diferente do original, o sentido é figurado. Ok? Então, semanticamente, a primeira coisa em que você pensa a palavra foi usada no sentido denotativo, sentido original, ou a palavra foi usada no sentido conotativo, sentido figurado, que é um segundo sentido, é um sentido diferente do original. Ok? A partir dessa relação de avaliar o sentido das palavras, nós temos alguns fenômenos semânticos, tá? O que são fenômenos semânticos? Eu vou trabalhar com algumas frases e nas frases nós vamos ter a possibilidade de termos palavras com o mesmo sentido. Então, se as palavras tiverem o mesmo sentido, eu tenho o caso de sinonímia. Cai muito em prova de concurso, porque cai a troca de uma palavra por outra. Então, posso substituir uma palavra por outra de mesmo sentido? Posso, se elas constituírem sinonímia. Antonímia são palavras de sentidos contrários. Antônimos, anti, contrário. Polissemia. Olha esse nome, poli, vários, semia, sentidos. Polissemia é a capacidade que uma palavra tem de assumir novos significados. Homonímia, esse homo é de igualdade. Homonímia são nomes iguais. Tão iguais que parecem ser um só parecem. Na homonímia, eles parecem ser um nome só, quando na verdade são dois. E a paronímia, nós temos paronímia aqui, são nomes parecidos, tanto no som e na grafia. Ainda vamos acrescentar a ambiguidade, embora a ambiguidade não seja uma relação com duas palavras, seja uma relação mais interpretativa e mais contextual, ok? Então, esses são os fenômenos semânticos que nós vamos estudar.
Vamos a cada um deles. A sinonímia. A sinonímia ocorre, tá, quando você tem palavras que têm o mesmo significado, que têm o mesmo sentido. É comum perguntarem para você se podem trocar uma palavra por outra. Cuidado para não cair em pegadinha, tá? Por exemplo, triste equivale a melancólico. Resgatar equivale a recuperar. Maciço equivale a compacto. Ratificar equivale a confirmar e retificar equivale a corrigir. São alguns exemplos de sinonímia. Mas, por exemplo, pode cair numa prova, que é comum, né, na substituição. Eles podem dizer, ó, que você passou sem ser visto. Então, cuidado quando houver substituições do tipo, pode se substituir sem ser visto por desapercebido, sem ser visto por desapercebido. É comum esse tipo de construção. Qual é o problema? O problema é que muitas pessoas estão usando desapercebido como se fosse sem ser visto. Eu sinto muito, ó. Desapercebido existe, gente, mas desapercebido não significa sem ser visto. Na verdade, sem ser visto pode ser trocado por despercebido. Despercebido. Existe desapercebido. Existe, tá? Mas, ó, sem ser visto equivale a despercebido. Desapercebido significa desprevenido. Se você passou e ninguém te viu, você passou despercebido. Se você veio sem sombrinha e começou a chover, você veio desapercebido. São parecidos, mas têm valores diferentes. Então, é preciso tomar cuidado para não cair em pegadinha. A substituição, ela é baseada na igualdade, ok? Então, sinonímias são palavras que apresentam entre si o mesmo significado. Sem ser visto, tem o mesmo significado de despercebido. Desapercebido significa outra coisa, ok? Então, sinonímia é a substituição de palavras de mesmo sentido. Antonímia, ou os antônimos aqui, são palavras que apresentam entre si sentidos contrários. Sentidos contrários. É uma questão muito contextual, isso tem que ser levado em conta, mas eu tenho dois antônimos importantes. Por exemplo, quando eu escrevo mal com U, quando eu escrevo mal com L, depende do meu antônimo. Mal com U, contrário de bom, mal com L, contrário de bem. Grava, porque é importante, tá? É uma questão de grafia. Então, você tem mal com U, contrário de bom. Mal com L, contrário de bem, ok? E aí, ó, antonímia é mais uma relação de contexto, você percebeu. Condenar é o contrário a absolver. Uma observaçãozinha. Coisas diferentes não são coisas contrárias. Contrárias é o oposto. Então, se eu disser subir e descer, oposto. Almoçar e jantar, não. Almoçar e jantar não são opostos. O oposto de almoçar é não almoçar. O oposto de jantar é não jantar. E aí o almoço e o jantar são só duas refeições diferentes, tá? Então o que é diferente não é necessariamente contrário, ok? Polissemia é algo extremamente importante, ó. Polissemia, esse poli significa vários, muitos. E semia é o sentido. Na verdade, é a capacidade que uma palavra tem, uma palavra, de assumir diferentes significações. Então, é uma palavra com vários sentidos. Uma dica: como é uma palavra só, ela pertence à mesma classe, tá? É uma dica, é sempre de mesma classe. É sempre de mesma classe. O que comprova que é a mesma palavra. Porque se forem palavras diferentes, sai do caso da polissemia. A polissemia é uma palavra empregada com vários sentidos. Então, você tem aqui, ó. Você tem estrela, estrela, estrela e estrela. Se prestar atenção, estrela é substantivo em todas, ó. O Sol é uma estrela, Clarice é uma estrela, Fernanda Montenegro é uma estrela, confie em sua
estrela. Em todas, estrela é um substantivo. Então, eu tenho a mesma palavra, porque em todas ela vai ser um substantivo. Só que em cada contexto ela é usada com sentido diferente. Isso é polissemia. É a capacidade que uma palavra tem de, ao mudar de contexto, ir mudando de sentido. Isso é polissemia. Então, ó, o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Esse sentido da palavra aqui é o sentido real, não é? Então, ó, esse sentido é o sentido real. É estrela como um astro, não é? No sentido real. Clarice é a estrela de sua turma. Nos três abaixo, você vai ver que o sentido ele já vai ser figurado. Só o fato de mudar de sentido real para sentido figurado já indica que essa palavra ela tem mais de um sentido. Sentido real um, sentido figurado outro, já tem mais de um sentido. Então aqui, ó. Clarice é a estrela de sua turma. Não é sentido real, tá? É a estrela de sua turma, eu posso dizer que ela é o destaque. É isso que eu quero dizer. Que ela brilha. É o sentido figurado. Fernanda Montenegro é uma estrela nacional. Ah, Fernanda Montenegro é uma atriz. Mas por que usamos aqui a palavra estrela? Porque ela brilha, porque ela tem destaque. Então, é uma atriz. É uma atriz nacional. Não desanime, meu filho. Confie em sua estrela. Confie em sua sorte. Ou seja, eu posso atribuir valores semânticos diferentes à palavra estrela. Em cada contexto ela tem um significado, ok? Então, o que é polissemia? É a capacidade que uma palavra tem de assumir novos significados dentro de contexto. Essa mudança de significado não é na mesma frase. Cada frase vai assumindo uma significação diferente, ok? Cada frase vai assumindo uma significação diferente. Ok. Agora nós temos a homonímia, tá? Os homônimos. Esse nome homo vem de iguais. Então eu tenho isso, ó. São palavras iguais na forma e diferentes na significação. Quando a gente fala iguais na forma, essa forma pode ser gráfica ou essa forma pode ser fônica, tá? Então, eles podem ser iguais na grafia ou iguais no som, mas eles são sempre diferentes na significação, sempre. Então, eu posso ter homônimos, homófonos. Homônimos, homófonos, ó, fono, são aqueles que têm o mesmo som. Homônimos, homófonos são aqueles que têm o mesmo som. Eu posso ter os homônimos homógrafos. Os homônimos homógrafos. Homônimos homógrafos são aqueles que têm a mesma grafia. Homônimos homógrafos são aqueles que têm a mesma grafia. E eu posso ter os homônimos perfeitos, que vão ter o mesmo som e a mesma grafia. O mesmo som e a mesma grafia. Então, o que eu tenho aqui? Os homônimos são nomes iguais na forma gráfica ou forma fônica. Os homônimos homófonos são os que têm o mesmo som. Os homônimos homógrafos são aqueles que têm a mesma grafia. E os perfeitos vão ter o mesmo som e a mesma grafia. Eles são importantes. Como eles têm o mesmo som e a mesma grafia, há uma tendência de se achar que são duas palavras que são a mesma palavra, quando na verdade são duas palavras distintas, só com o mesmo som e com a mesma grafia. Ok? Ok. Vamos ver agora cada um deles. Homônimos, homófonos. Como dissemos antes, eles têm o mesmo som. Eles têm o mesmo som, eles têm o mesmo som. Mas a grafia deles é diferente. Eles são os que mais caem. Eles caem dentro do processo ortográfico. Então, eles caem dentro do assunto ortografia. Então, quando algumas organizadoras trabalham ortografia, elas geralmente se pautam na homonímia homófona. Por quê? Como tem o mesmo som
e a gente acaba confundindo, a gente acaba achando que a grafia de um é a mesma grafia de outro, tá? Então, cuidado com os sons aqui, ó. Eu tenho seção, seção e seção. Mesmo som. Seção, 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 seção. Esse seção com 3 S's pressupõe reunião. Eu assisti intervalo de tempo, tá? Reunião, intervalo de tempo. Intervalo de tempo. Se eu disser para você que eu assisti ao filme da sessão das 10, essa sessão das 10 é justamente esse intervalo de tempo. Mas pressupõe reunião. A sessão dos deputados foi suspensa. Reunião. Agora, se eu digo que eu comprei o vinho na sessão de importados, eu comprei o vinho no setor de importados, na repartição, de respeito à parte, tá? Então, toda vez que eu pressupor setor, é S, C cedilha, S, C cedilha. E seção com C e 2 S é o ato de ceder. Pressupõe aqui uma doação. Se eu disser que eu fiz a cessão dos meus bens, eu cedi os meus bens, eu fiz uma doação. Então, na verdade, cada grafia depende de contexto. Então, é uma questão ortográfica? Mas ela vai depender de sentido. Ouvindo, parece que é a mesma palavra, seção, seção, seção. Olhando dentro de contexto, eu percebo que são 3 palavras diferentes. Mais um exemplo, concerto e concerto. Parece que eu estou dizendo a mesma palavra. Ó. Concerto, concerto. Mesmo som, tá? Mas enxergando, eu tenho concerto com C e concerto com S. Concerto com C é harmonia. De respeito à música, de respeito à organização. Concerto com S é remendo, de respeito a algo que está quebrado, que está deteriorado e que precisa ser remendado, recuperado. Ok? Então, atentem, isso aqui é o que mais cai. Cai, e a gente não tem como listar todos, não é? É uma questão de exercício, de contexto. Os homônimos homófonos caem, principalmente na questão ortográfica. Gente, é aqui que entra porquê, porquê, porquê. É aqui que entra afim junto, afim separado. É aqui que entra acerca de. É aqui que entra as expressões que mais caem em provas de concurso. Ok? Os homônimos homógrafos não são os mais cobrados em provas de concurso. Na verdade, eles têm a mesma grafia, mas eles têm sons diferentes. Esse som diferente, um é aberto e o outro é fechado. Nenhum deles tem acento. Um é aberto, o outro é fechado. Então, quer ver? Ó? Graficamente, essas duas palavras são idênticas. Mas se a gente colocar dentro de um contexto do tipo refeição e outro verbo almoçar, eu tenho isso aqui, ó. Eu vou dizer o almoço. O almoço, o almoço. O som é fechado. Agora, se eu disser eu vou dizer eu almoço, eu almoço, eu almoço. O som é aberto. Então, é o almoço, a refeição, eu almoço. Se eu disser que eu tenho sede, se é vontade de beber, né? Se é vontade de beber, eu tenho sede, eu tenho sede, eu tenho sede, fechado. Se a residência é a sede, é a sede, é a sede. Então, um é aberto, outro é fechado, mas a grafia é a mesma, nenhum dos dois tem acento. Se eu disser, por exemplo, eu, e se eu disser o, som, eu vou dizer eu peso, aberto, o peso, fechado. E aí, olha só, embora um seja aberto e o outro fechado, graficamente eles são iguais. É só o som deles que é diferente. Graficamente, eles são iguais. É só o som que é diferente. Homônimos, homógrafos, mesma grafia, mas som diferente. Eu peso a mercadoria para você,
e o peso estava correto. Eu peso, o peso estava correto. Eu peso, o peso estava correto. Então, quando você tiver homônimos, homógrafos, eles têm a mesma grafia, mas os sons são diferentes. Um é aberto, outro é fechado. Ok? Os homônimos perfeitos, eles são aqueles que têm a mesma grafia e têm o mesmo som. Mesma grafia e mesmo som. Qual é o problema? Como eles são iguais, você vai acabar pensando que é uma só palavra. Então, muito cuidado. Os homônimos perfeitos, eles parecem ser uma única palavra. Parecem ser uma única palavra, mas só parecem, tá? Eles pertencem a classes diferentes, tá? Pertencem a classes diferentes. Eles só parecem. Sabe Ruth e Raquel? Pois é, a mesma lógica. São palavras gêmeas, palavras idênticas, mas uma tem uma classificação, outra tem outra. Aqui você tem exemplos, ó. Tem a palavra cedo e a palavra cedo. São iguais. Mesmo som e mesma grafia, tá? Se eu disser cheguei cedo, advérbio. Se eu disser eu cedo para você, verbo. Um é advérbio, outro é verbo. Eles têm só o mesmo som e a mesma grafia. São homônimas perfeitas. Aqui, ó. Meio numeral, meio adjetivo e meio substantivo. Se eu disser para você meio melão, meio melão, meio melão, é um numeral. Se eu disser meio triste, desculpe. Se eu disser meio triste, vou colocar mais um. Se eu disser meio período, ainda pode ser adjetivo. Ainda vou colocar mais um meio aqui. Tem um meio que ainda pode ser advérbio, só para mostrar aqui as possibilidades. Meio que pode ser advérbio e tem um meio que pode ser substantivo. Depende de contexto. Graficamente, você vai ter a mesma palavra e quanto ao som também. Então, esse meio pode ser numeral, pode ser adjetivo, pode ser advérbio, pode ser substantivo. Então, o que eu tenho? Eu tenho palavras idênticas, parecem ser uma única palavra, mas pertencem a classes diferentes, o que comprova que são palavras diferentes. O que é comum haver confusão aqui? É comum haver confusão entre a polissemia e a homonímia perfeita, tá? Porque são palavras que se repetem e que você pode pensar que são diferentes quando são a mesma palavra. Para distinguir isso, a gente tem umas questõezinhas aqui, tá? Olha só, observação. Não confundir polissemia com homonímia perfeita. Não confundir polissemia com homonímia perfeita. Na polissemia, há uma única palavra, uma única palavra, uma única palavra que muda de sentido. Ou seja, mesmo com repetição de palavras, elas pertencem à mesma classe. Pertencem à mesma classe, pertencem à mesma classe. Então, uma dica. Na polissemia, as palavras pertencem à mesma classe. As palavras pertencem à mesma classe. Na homonímia perfeita, são duas palavras distintas, que têm o mesmo som e a mesma grafia, mas pertencem a classes diferentes. Então, uma dica: polissemia com palavras pertencentes à mesma classe. Homonímia perfeita com palavras pertencentes a classes diferentes. Então, pela classe, eu sei distinguir se é polissemia ou se é homonímia perfeita. Porque, na verdade, eu vou ter várias palavras, vou ter que ver se é a mesma repetindo ou se são palavras distintas. Polissemia, mesma classe. Polissemia, mesma classe. Polissemia, mesma classe. Homonímia perfeita, classes diferentes. Vamos enxergar isso aí?